Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém? Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui neste culto. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus poderoso, Pai. Espírito Santo, fala em nossos corações, nos toca, nos transforma e nos faz vencedor nessa noite, em nome de Jesus. Estamos diante da história de um menino. Aqui ele já é rei. Hoje eu vou começar com Davi grande. Mas amanhã, na minha mensagem, eu vou começar com ele pequeno. Vou fazer o inverso. Estamos diante de um maior rei de Israel. Se você for em Israel hoje, os melhores lugares, os melhores hotéis, os melhores restaurantes, tudo que tem o nome do rei Davi é o 5 estrelas. Porque o rei Davi tem grandes prestígios em Israel, pelo grande homem que ele foi. Pelo homem segundo o coração de Deus. Pelo menino que era cheio do Espírito Santo, com apenas 17 anos, ao ponto de tocar harpa, e os demônios de Saul saíram. Para Davi chegar até rei, ele passou por grandes dificuldades, ele passou por grandes processos. Para Davi chegar até o trono, Davi, ele teve que chorar, ele teve que se esconder, ele teve que fugir, ele teve que ser rejeitado, ele teve que enfrentar o sistema, ele teve que enfrentar os seus irmãos e o seu pai. Todos nós temos uma história, todos nós temos o início, meio e fim. É por isso que a maior importância, o mais importante da vida do ser humano não é o início e nem o meio, é o fim. Não adianta você começar o ano de 2020 bem. Não adianta você começar o ano de 2020 orando muito, jejuando, lendo, vindo para o culto. Mas se você não terminar o ano de 2020 bem, não adiantou nada o plantio no início do ano. Quantas pessoas que eram da igreja que você congrega, quantas pessoas estavam aqui no culto algum dia e não conseguiram chegar no final da caminhada, hoje está afastado, hoje está desviado. Por quê? Porque o importante não é o início nem o meio, o importante é o fim. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas ele vai dizer assim, ainda eu tenho medo de ter sido reprovado. A nossa vida, irmão, a vida do crente, a vida do cristão, ela tem que se apegar a Deus todos os dias. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, como diz lá no livro de Lamentações. A nossa intimidade com Deus, ela precisa ser renovada todos os dias. Tem um filme que se chama Clique, do Adam Sandler. Quem já assistiu esse filme? Ele tem uma esposa que ela perde a memória. E todos os dias ele tem que conquistar ela novamente. Quem lembra desse filme? É um filme maravilhoso. É uma lição de vida. Pastora, ele é maravilhoso. Não clique, não. Como é que é o nome do filme? Não é esse. É Minha Namorada Tem Amnésia? Deixa eu aqui. Mas é esse mesmo. É esse mesmo. Minha Namorada Tem Amnésia. Não é o clique, não. O clique é outro, é verdade. Confundi aqui. Eu vou lembrar o nome agora que é lá no Brasil. Como se fosse a primeira vez. É ou não é? Palmas pra mim, gente! Para não passar vergonha no vídeo ali. Misericórdia! Oh, meu pai! Edita aí. Como se fosse a primeira vez. Todos os dias você tem que conquistar ela. Porque ela acorda de manhã e pergunta, quem é você? Imagina. Eu sou casado há 8 anos. Imagina acordar de manhã e minha esposa fala, quem é você? Eu falo, misericórdia. Jesus, põe a mão aí. Aí todo dia ele tem que fazer algo diferente para conquistar ela. E todos os dias ele conquista ela, irmão. A nossa vida com Deus é assim. Você tem que se aproximar todos os dias.
É difícil manter uma constância? Sim. É difícil orar todo dia? É, irmão. É difícil ter um método, uma metodologia? É difícil você fixar um caminho? É, mas quem quer consegue. Intimidade com Deus não se constrói do dia para a noite. Ei, intimidade com Deus não se constrói, Renato, de 2 minutos a 3 minutos. Não, intimidade com Deus se constrói com o tempo. Eu me lembro quando eu era novo convertido, quando eu comecei a orar e jejuar. Eu pedi a Deus para me dar intimidade. Senhor, eu quero ser íntimo. Quero ouvir tua voz. Quero tomar as minhas decisões movidas à tua direção. Eu quero ser centrado em ti, Pai. Eu quero ser sensível à tua voz para eu ir no caminho certo. Tem muita gente que erra. Tem muita gente que sai do eixo. Tem muita gente que peca porque não é sensível à voz do Senhor. Não consegue distinguir. Não consegue ter o discernimento. Escute. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais discernimento você tem. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível a Ele você fica. É por isso que você não é medido pelo tanto de culto que você frequenta. Aqui é um momento de 1h30 de comunhão. A tua espiritualidade é medida pelos momentos que você tem com Deus na sua casa, no seu dia a dia. Pastor, mas eu sou casado, eu tenho filho, eu tenho meus afazeres. Tem. Mas você precisa entender que você precisa tirar um tempo para Deus. Você precisa cumprir Mateus 7,7. Entra para dentro do teu quarto. Fecha a porta. E intimidade com Ele. Secretamente fala com Ele. Ele publicamente te abençoará. A nossa geração precisa entender que ter intimidade se relacionar com Deus. Não é só no domingo, que é o principal culto da igreja. Se relacionar com Deus é segunda. É terça. É quarta. Quinta. Sexta. Sábado. Domingo. Fazendo caminhada, na academia, no trabalho. Se relacionar com Deus, ser cheio do Espírito Santo é todos os momentos da nossa vida. Escute aqui. Eu estou introduzindo para me trazer uma mensagem para o teu coração com o título: Deus de novos começos. Quero que você repita: Deus de novos começos. Porque aqui Davi já tinha passado por tudo. Escute. Davi já tinha passado pelo processo da dor, do choro. Davi, pastora, já tinha passado por tudo. Ele estava no auge. Ele estava na segunda glória, que vai dizer assim, ó. No lugar da honra, do lugar da vergonha, Deus trará a dupla honra. Davi já tinha sido honrado aqui. A dupla honra já estava sobre Davi. Davi era rei de Israel. Davi era famoso, conhecido, mandava em tudo. Tinha mulheres que ele queria, que era permitido casar com tantos ele quisesse. Tinha as concubinas que ele queria. Mas um dia, Davi resolve olhar naquilo que não era dele. Davi resolve olhar em algo que Deus não tinha para ele. Davi ele tira o foco. É por isso que você precisa ter um seu olhar. Foco. Foco no grego vai dizer assim que é alguém que tem o seu objetivo e não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Ele tem o seu ponto certo para conquistar a vitória. Ele tirou de um corredor. Um corredor que é focado, ele está correndo aqui, ó. A arquibancada pode gritar aqui, pode gritar dali. Mas ele tem o seu objetivo, que é receber o troféu, passar na linha de chegada. A corrida mais famosa do Brasil se chama Corrida de São Silvestre. Quem viu o que aconteceu em 2019, agora na virada do ano? Algo bastante curioso. O corredor do Quênia estava na frente, Renato. Vocês viram? Ele estava na frente, pastora. Faltava 3 metros e ele está lá. Aí a torcida aqui, ele esqueceu do original, do foco. Aí ele está aqui, ó, correndo. Aí ele começou a se achar que estava chegando. Aí ele não percebeu que estava chegando outro aqui, ó. Quando ele foi passar o outro, vamos na frente dele. Tomou o pódio dele. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, que o diabo, o ladrão, ele está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E você precisa vigiar para você não cair, para você não se perder. João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, eu vim para trazer vida e vida com abundância, mas você precisa vigiar. Davi já tinha vencido os estágios. Davi já tinha passado pelo processo do banco de reserva. Davi já tinha passado pelo processo do teste. Está agora o momento certo dele só receber a coroa. Não, ele resolve olhar aquilo que não é dele. Ele resolve ir ao encontro daquilo que Deus não tinha para ele.
Ele olha uma mulher chamada Batseba. Ela está tomando banho. Davi, ele não buscava mais a Deus como antes. Davi não orava como antes, irmãos. Não jejuava como antes. Não lia a Bíblia como antes. Sabe o que isso faz? A gente esfria. Quando você não ora como antes, como você não jejuma mais, como você jejuava como antigamente, quando você não consegue mais ler quando você orava, você esfria. Aí Davi estava frio, sabe? Culto de domingo ele via uma vez sim e 10 vezes não. Culto de ensino da palavra, olha lá que Davi participava. Esfriou o coração dele, ele resolveu olhar no que ele não queria. Que ele não devia, ele queria, mas não devia. A história é que ela era casada. E ele também. Ele cai em adultério com ela. Manda matar o marido dela. E a disciplina vem sobre Davi. Natã chega. O profeta conta uma historinha, uma parábolazinha para Davi. Davi enche o peito e fala, não, tem que crucificar ele, tem que matar ele. Tem que dar um jugo 5 vezes mais daquilo que ele pode suportar. Aí Natã vai dizer, foi você, cara. Você foi lá e colocou a mão onde não devia, olhou o que não devia. Pegou para você aquilo que não era seu. O juízo está diante de ti agora. Aí, irmão, por que eu estou trazendo essa mensagem para o seu coração? Porque tem muita gente que está como Davi. Já passou no teste, já passou o momento de se preparar, está quase chegando no pódio. Quando é para colocar a mão no troféu, dá aquela escorregada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus é um Deus de novos começos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou em outro personagem, antes de vir aqui onde eu li, para finalizar. A Bíblia vai falar de 2 homens. Um chamado Esaú e o outro chamado Jacó. Eles eram filhos de quem? Isaac. O patriarquismo, ser patriarca em Israel é um privilégio. Sempre foi. Quando os judeus vão fazer a sua oração, sabe o que as primeiras 3 palavras que eles dizem? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é por isso que quando Jesus chega na terra, eles olham e falam assim, você é carpinteiro? Você não é nada. Nós tivemos Abraão, Isaac e Jacó, tivemos Moisés, tivemos grandes homens. Como que a gente vai receber você? É por isso que o coração deles fechou, que eles esperavam um Jesus patriarcal, mas chegou um Jesus que serve, não que é servido. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que quando os 2 meninos vão nascer, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, porque ele queria ir na frente. Jacó queria a bênção já dentro do ventre. Porque quem nascesse primeiro, a bênção da primogenitura era muito importante. Essa bênção do filho mais velho era a bênção que iria delegar tudo sobre a vida dele. É por isso que quando Jacó está morrendo, ele vai pegando, colocando a mão na cabeça dos 12 filhos das tribos e vai entregando as heranças. Irmão, a bênção da primogenitura é algo celestial. É algo considerado pelo povo de Israel, pela tradição judaica, muito poderosa. É por isso que você consegue enxergar que os judeus são os homens mais importantes do planeta. Os judeus foram os cientistas mais importantes, Albert Einstein e grandes outros. Por quê? Porque eles já vêm com uma bênção patriarcal, desde Abraão. Abraão, de ti sairão todas as nações. Conta as estrelas do céu, você não vai conseguir contar, porque a sua geração será numerosa como ela. E olha outra coisa, onde você colocar a planta dos teus pés, te darei como herança. Existe uma bênção vindo da geração de Abraão, estendida até hoje. Jacó, ele tem o nome de Jacó, no original, Jacob, aquele que engana, aquele que é trapaceiro. Gênesis 32, versículo 22 ao 32 vai contar essa história. A história que eu quero falar aqui para você. O que aconteceu com Jacó? Quando ele já está velho, junto com a tua mãe, ele trama roubar a bênção do irmão dele mais velho. Jacó, ele caiu nas propostas emocionais de sua mãe.
Jacó, ele cai nas propostas emocionais que o mundo tem para oferecer. Você está firme nos caminhos do Senhor. Você está bem na presença de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. As coisas estão acontecendo. Aí, de repente, as propostas emocionais, em algum momento de vacilo, você decide receber aquilo que Deus tem para você. Jacó rouba a bênção do seu irmão. Depois que ele rouba a bênção do seu irmão, começa-se um inferno na vida dele. Porque Esaú vai perseguir Jacó para matar ele a vida toda. Jacó tem que fugir. Ele caiu numa lábia da mãe dele, que não foi crente. A mãe dele não foi inteligente o bastante. Protegeu tanto o menino, mais novo, que esqueceu que ela também era mãe de um filho chamado Esaú. Escute, Jacó perdeu tudo. Perdeu lar, perdeu amigos, perdeu o carinho de pai, de mãe e de irmãos. Mas eu vou trazer uma palavra para o teu coração. Deus tinha um plano na vida de Jacó. Porque Deus é um Deus de novos começos. Ele é um Deus que pega você caído, destruído e restaura. Quantos casamentos, pastora, que chegam na igreja quase se acabando, quase destruídos. Aí de repente com o aconselhamento pastoral, aí Jesus vai começando a transformar. Aí Deus começa a fazer um milagre. O marido que bebia para de beber, que fumava para de fumar, que batia na esposa para de bater na esposa. Aí Deus começa a recomeçar. Deus é um Deus de novos começos. Tantas pessoas que entram para igrejas depressivas. Quantas pessoas que entram para a igreja machucadas, feridas aí. Jesus, ele fala através da palavra, fala através do louvor, fala através do profeta. E de repente, aquele homem que já estava quase destruído em meio à sociedade, alguém vai olhar e vai dizer, algo está acontecendo, está mudando. Ele não sorria, agora está sorrindo. A família dele tinha um pé de guerra, hoje tem paz. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de novos começos. Ele está aqui nessa noite para dizer para você, ele quer recomeçar com você novamente. Ele quer reconstruir a história que um dia você destruiu, que um dia você deixou o inimigo destruir, o seu casamento, que não está mais do jeito que Deus quer que ele esteja. Hoje é a noite de você recomeçar, porque Deus é um Deus de novos começos. Deixa eu dizer algo aqui para você. Os planos, os sonhos de Deus, nada, nenhum deles pode ser frustrado. E um dia ele está angustiado. Um dia ele está passando por um momento de crise. Por quê? Ele está passando por um momento onde ele está lembrando, fui perseguido pelo meu irmão. O meu irmão está querendo me matar. A meu pai, eu não tenho mais o carinho do meu pai, eu não tenho o carinho de ninguém. Deus, faz algo comigo. Me transforma. Ele carrega na tua vida o fantasma da culpa. Os traumas. Algo aqui para você. Jacó foi perseguido pelo irmão Esaú, mas ele nunca se perdoava. Os traumas do passado travavam a vida de Jacó. Os traumas do passado travam a tua vida. Deixa eu dizer, existem umas doenças chamadas doenças psicossomáticas. Essas doenças são causadas por vários fatores. Dentre eles, traumas. Psique. Mente, máticas, corpo, doenças da mente e do corpo. É por isso que quando você está passando por algum tipo de dor no seu corpo, em alguma parte do seu corpo, você vai no médico, o médico faz o exame, um check-up geral dos pés à cabeça. Aí ele se entrega o exame e ele vai olhar e vai dizer para você, você não tem nada. O exame está falando que você está zero. Ó. Exame de sangue, exame de urina, tudo aqui está top. Aí você vai olhar para o doutor e falar, doutor, como assim? Estou sentindo uma dor aqui nas costas, na coluna, na perna. O doutor fala assim, ó, eu vou te encaminhar para um psicólogo. Porque você está com uma doença psicossomática que atingiu aqui a tua mente. E você não foi curado. E ela atingiu o seu corpo no futuro. É por isso que os traumas do passado precisam ser resolvidos. Vocês estão me entendendo? É por isso que tem coisa que está lá atrás que você precisa resolver ainda. Deixa eu trazer uma palavra que Deus trouxe no meu coração aqui na Irlanda, nas igrejas que eu estou passando. Praticamente todas as igrejas eu estou falando. Não adianta você planejar o seu 2020 sem você resolver os embaraços de 2019. Não adianta você começar a escrever uma história nova em 2020
sem você apagar aquilo que Deus não quer no passado, lá de 2019. Não adianta você tentar construir uma casa sobre um alicerce que não tem base, um alicerce que não tem força. Peça perdão para quem você tem que pedir. Perdoe para quem você precisa perdoar. Abre a porta que um dia você fechou para alguém. Antes de projetar 2020, resolva os problemas de 2019. Aí os traumas. Vou te dar um exemplo de trauma. Muitas meninas que me procuram na internet com desejo de suicídio são meninas que foram violentadas sexualmente no passado. E elas nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Aí lá no futuro, aquilo se manifesta na mente dela, na psique dela. E ela não se perdoa, ela se culpa. Aí a cabeça dela vai fervendo, ela quer se matar, porque ela não contou para ninguém, ela não buscou cura, ela não buscou. Aí eu começo a dizer para ela, por que você nunca contou? Eu não sei. Aí eu começo a trabalhar isso com ela, encaminhar ela para um psicólogo. Vai para um psicólogo. O psicólogo trata e esses traumas que foram vividos lá no passado são curados. Você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo pela internet, existem coisas do seu passado que precisam ser tratado. Se não for com oração, com aconselhamento pastoral, procura um psicólogo, procura um médico, procura um psiquiatra. Porque Jacó, ele estava com os traumas do passado, ele não conseguia prosperar, ele não conseguia. O que gera trauma? O que gera trauma? Um tipo de expectativa. Frustração. O que é frustração? Uma expectativa que você tinha no seu coração de receber ou de estar conquistando e não conquistou. E você se frustrou. Aí aquilo tornou-se um trauma. E tudo na tua vida fica travado. Tudo na tua vida fica amarrado. Enquanto você não resolver aquilo que está te travando, a tua vida não vai andar. É por isso que é necessário você procurar ajuda. É por isso que é necessário aquele trauma que faz com que você não produza. Aquele trauma que te põe dentro do quarto, faz você ficar depressiva, faz você ficar depressivo. Aquele trauma que te põe dentro do quarto, onde você diz assim, ó, eu não sou amado, eu não sou amada, eu fui abandonado, eu fui abandonada, ninguém me ama. Aí Isaías 49:15 vai dizer, pode uma mãe se esquecer do seu filho que tanto ama, porém eu, todavia, não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Salmo 27, o próprio Davi vai dizer, pode uma mãe e um pai abandonar o teu filho, mas Deus não abandona e cuida dele. Ei, se você ainda não se sente amado pelo homem, por alguém dessa terra, fica tranquilo, existe um Deus do céu, que o teu nome está gravado na palma da mão dele. Ele não desiste de você, ele não abre mão de você. E hoje é a noite dele recomeçar com você. Deus é um Deus de novos recomeços, irmãos. Só que ele resolve tomar uma decisão. Eu vou atrás de Esaú. Pega as esposas, os gados, o acampamento, levanta o acampamento e vai atrás de Esaú. Aí ele vai chegar no lugar onde eu quero falar. Val de Jaboque. O Val de Jaboque, pastora, é onde todo crente tem que entrar. Porque ele entrou sozinho. O texto vai dizer. E Jacó desce para o Val de Jaboque sozinho. Tem lágrima que você vai chorar sozinho. Tem momento que você vai passar sozinho. Jacó passou a vida toda com o fantasma da culpa, com traumas. A luta que ele teve com Deus lá no Val de Jaboque foi para se perdoar. Você sabe o que é isso? Jacó teve que lutar contra Deus para ter sua vida mudada. A história vai dizer, quando ele chega no Val de Jaboque, quem está lá? Um anjo. E o anjo se manifesta em forma de Deus, teofania. É o próprio Deus que está lá. A Bíblia vai dizer assim que o anjo e Jacó lutam a noite inteira. É por isso que aquela música da Cassiane diz, só vou sair daqui, só saio se o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te servir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Essa canção foi gerada em cima disso. Jacó entra por Val de Jaboque. Sabe para quê? Para ter um novo começo. Deus vai permitir você chegar no fundo do poço às vezes. Para você ter um novo começo.
Deus vai permitir você chegar na lágrima, na dor, sangrando. Mas pode ter certeza, Ele não vai deixar você morrer, não. Deus está com você no barco. Deus está com você dentro da cisterna, quando estava com José. Deus está com você no deserto, como estava com Moisés. Escute, irmão. O val de Jaboque não é para te destruir. É para te aproximar de Deus. Olhando aqui, tem como mudar a pilha dele? Está cortando aí, não está? Aleluia. Deus vai permitir você entrar no val de Jaboque. Deus vai permitir você chegar no lugar da dor. Só para te moldar. Só para te dar um novo nome. É por isso que você não vai questionar. Não vai chorar, irmã. Não vai chorar, irmão. Porque o val de Jaboque é para você recomeçar. É para você construir uma nova vida. Vamos aqui aplicar a mensagem. A luta de Jacó com Deus foi para ele se perdoar. Ele teve um nome mudado. Qual foi o nome que ele teve? Israel, que significa batalhou e venceu, lutou com Deus. Nessa vida, teremos pelo menos 3 nomes. Um dado pelos seus pais. O segundo, quando você entrar no céu, que a Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome. E o terceiro, quando você está a sós com Deus, e passar no val de Jaboque, e Deus vai tocar em você, aonde mais te dá estabilidade. Escute, Deus vai desconstruir algo em você, para reconstruir algo mais forte em sua vida. Vou repetir, Deus vai desconstruir algo em você, só para reconstruir algo mais forte, que não vai abalar com qualquer vento, que não vai abalar com qualquer tempestade, que não vai te tirar da presença. Olha aqui. Por que Deus veio lutar com Jacó? Jesus chega para mudar a nossa vida. No momento onde ninguém nos vê, Ele nos vê. No momento onde ninguém nos abraça, Ele nos abraça. Nos momentos onde ninguém nos estende a mão, Ele nos estende a mão. Sabe o que Deus fez? Investiu em Jacó, o trapaceiro. Deus está lá do céu olhando. Esaú rejeitou a minha bênção, porque dentro do coração dele ele não queria ser abençoado. Jacó tinha fome, então eu vou investir nele. Trapaceou, mas vou mudar o nome dele. Jesus veio para transformar Jacó. Veio saber se ele estava preparado, depois de ser enganado pelo sogro Labão durante 14 anos, depois de estar passando por traumas, Jesus veio para tocar ele. Deus arranca o velho e coloca o novo. Deus. Tem gente que está com a capa velha. Tem gente que está até com a adoração velha. Está precisando renovar. Sabe quando você renova o seu guarda-roupa? Está precisando renovar a tua vida espiritual. Ser alguém melhor na presença de Deus. Ser alguém que participa mais. Alguém que semeia mais. Alguém que vai mais na obra. Alguém que vai se dedicar mais ao Senhor. Aí eu já canto, eu já toco. Você acha que isso é o bastante? Não. Sirva no reino. Sirva no corpo de Cristo. Ajude no trabalho social. Ajude no trabalho de limpeza. Não sei. Algo dentro do reino. Você vai fazer. E a tua vida sairá do velho. E entrará no novo. Você sabe aonde Deus arranca o velho? No vale. Na prova. Na lágrima. Na escuridão. A questão maior é quem você será e aonde você vai chegar. Agora você é Jacó, porém Deus já te viu Israel. Você vê, escute, o Cronos, mas Deus vê o Kairós. Você vê o presente, mas Deus enxerga o Kairós, o depois, o futuro. Deus está querendo dizer algo aqui para você, ó. O seu presente não limita o seu futuro. Você vive do Cronos, mas Deus te vê no Kairós. Deus tem a visão panorâmica. Você vai ser muito além do que você imagina ser. Levanta a mão direita aí, que essa palavra é uma palavra profética. Você vai ser muito além do que você imagina ser. Quem crê nisso? Quando você se encontra com Deus,
tudo muda. A face, o sorriso, o jeito de falar, o jeito de vestir. Deus sempre vai tocar aonde mais te desestabiliza. No caso de Jacó foi aonde? Na coxa. Escute, olha o que é interessante. Jacó, quando andava no meio do povo, ninguém percebia quem ele era, esporadicamente, antes dele ser tocado por Deus, porque ele era trapaceiro ainda. Depois que ele foi tocado por Deus, ele sai mancando. E alguém vai dizer, ele tem a marca da promessa. Ele tem a marca do toque de Deus. Ele entrou no val, como Jacó trapaceiro, e saiu como Israel. Deus quer que você entre no val de Jaboque e saia Israel. Ele vai tocar em você em algo que vai te desestabilizar. No caso de Jacó, foi na coxa. Tem gente que é o emprego, tem gente que é o dinheiro, alguns são bens material e por aí vai. Deus vai permitir você perder algo, só para você ganhar algo lá no futuro. Deus é um Deus de novos começos. E foi por isso que Deus fez algo na vida desse menino chamado Davi, voltando para a história. Eu quero encerrar no texto. Falei de dois personagens. Um que começou trapaceando, fugindo do irmão, mas que no final da vida dele, ele se tornou Israel, o patriarca, o pai das 12 tribos de Israel, o próspero, aquele que colocou a mão na cabeça de cada uma das tribos e foi derramando a bênção. Mas sabe por quê? Porque Deus não desistiu de Jacó. Deus sempre vai recomeçar com alguém. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração muito forte. Uma palavra de Deus para o seu coração muito forte. O diabo, ele te odeia, não é porque você ora muito. O diabo, ele te odeia, não é porque você jejuma muito, não é porque você vem nos cultos todos os dias. Não. O diabo, ele te odeia. Porque ele sabe que todas as vezes que você peca, que você erra, e você confessa e se arrepende, Deus está disposto a recomeçar com você. Como assim, pastor? Lembra do filho pródigo, gente? Pastor, ele pediu dinheiro, pediu tudo, foi embora. Jesus está falando aqui, ele era para alguém desviado. Ó. O pai estava em casa, o filho chegou, pediu tudo, foi embora, gastou tudo. O menino fica sofrendo, resolve voltar para a casa do pai. Ele poderia muito bem receber um castigo. Ó, está de castigo, vou tirar de você a mesada, vou tirar de você a parte do testamento. Sabe o que o pai faz? Vem, faz a festa, mate o melhor novilho, pega o melhor anel e a melhor roupa, a melhor sandália, coloca no pé. Porque o meu filho que estava morto reviveu. E hoje, eu e ele iremos recomeçar. Deus é um Deus de novos começos. Então, meu irmão, é por isso que eu tenho essa palavra no seu coração hoje. É para você entender que quando você está disposto a recomeçar, Deus vai devolver a alegria da salvação para você. A alegria de estar novamente na presença de Deus. Ele vai estar disposto a pegar na tua mão, a andar com você. De mãos dadas. Sabe o que é andar de mão dada? É relacionamento. Se você está afastado de Jesus, foi porque você quis. Porque Ele está no mesmo lugar. Ele está do mesmo jeito. Com os braços abertos, te esperando. Se você resolveu se afastar como Davi, que pecou, se afastou por um momento, mas aqui Ele vai dizer algo. Ah, Senhor, crie em mim um coração puro, um espírito reto. Aí o versículo 11, que é o mais importante. Retira de mim tudo. Riqueza, coroa, bens, carro, casa. Mas não retires de mim aquele que eu tenho de melhor. O teu Espírito Santo. Aí Deus vai dizer assim, Davizão, vamos recomeçar? Vamos recomeçar, filho? Aí Ele vai dizer, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Fica de pé no nome de Jesus. Porque essa palavra está queimando na minha vida hoje. Essa palavra, porque Deus é um Deus de novos começos. No coração de Deus, sempre estará pronto para um novo começo. Não importa quantas vezes que você errar.
Não importa quantas vezes que você pecar. Não importa quantas vezes que você cair.